Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista tem sempre uma pitada de diversão, muita curiosidade. Eu sou o Marco Souza e hoje nosso convidado é o estrategista político comunicador Marcolino Joy. Marcolino, bem-vindo ao podcast Bem Temperado. Que prazer, que honra. Cara, desde quando a gente se conheceu lá naquele evento, no Oxente, e você falou sobre, nossa, eu tô filmando com a câmera assim, tem esse canal no YouTube, a gente trocou aquela ideia, eu fiquei maravilhado e tô muito feliz com o convite, uma honra estar aqui essa noite. Obrigado por ter vindo. Eu vou apresentar o Marcolino Joy, sergipano, Isso. corintiano e azulino como eu. Exato, Olha, proletário e sofredor. Há mais de 15 anos no segmento digital, seja como estrategista de conteúdos, mas também como estudioso da evolução da comunicação digital, principalmente através das redes sociais, e atuou num ramo que eu não conhecia, que é o ramo da política digital. Então, para começar a entrevista, eu vou te perguntar, a estrada do mundo digital tem retorno? Não, e vai piorar. Eu publiquei hoje nos stories o seguinte, que há 10 anos a gente, para escapar da realidade, né, a gente tinha que entrar na internet. Hoje a gente sai da internet para poder voltar a uma vida normal. E com o advento da inteligência artificial, isso ficou ainda pior. Eu tenho um filho de 14 anos que, para ele, foi muito difícil entender o conceito de que havia uma época em que a gente entrava na internet e depois a gente saía da internet. Ele não consegue conceber essa ideia de que, peraí, você saiu, entende? A gente entrava na internet, enfim, para quem é saudosista, tem mais de 30 anos assim pedir, como eu. Mãe, alguém vai usar o telefone agora? Por exemplo. Não, mas principalmente a questão de entrar, acessar algo, entende? Hoje tá enraizado, né? A gente acorda... É muito doido. Eu assino uma newsletter chamada Beats to Brands, que a última que ela mandou, ela falava sobre a economia do acesso. Como assim? A gente não tem mais posse sobre as coisas. Discos, vinil, cassete, a gente tem acesso, né? O conteúdo tá lá, a gente tem acesso, mas a gente não tem posse. Então isso é outra coisa que a era digital apareceu pra gente como uma utopia, um oásis, um espaço onde a gente teria acesso a tudo e que hoje a gente praticamente tem acesso, mas não tem posse. Por exemplo, a Steam, que é uma plataforma que tem bilhares de jogos, anunciou recentemente que você, quando compra por um jogo, você está comprando acesso a ele, mas o jogo não é seu. Talvez por isso que e eu gostaria muito que essa nova geração aprendesse a baixar coisa no torrent. Porque se eu compro e não é meu, a pirataria se justifica. Entende? Ô Marcolino, hoje o mundo digital é a sociedade mais complexa que tem, né? E a gente falando disso, a gente meio que não vive mais a realidade, o pé no chão, porque a gente acorda, já vai pro telefone, dorme com o telefone ligado em rede social, a gente não tem mais o pezinho no chão, pisando ali na areia, jogando bola na rua. É uma sociedade totalmente diferente. Depende de onde você está olhando. Isso ainda existe, porque essa perspectiva do pegar o telefone e barará é de nichos, entende? Ainda tem uma molecada que acorda e não pega no celular e vai brincar na rua. Ainda tem isso. Porém, você falou sobre a sociedade digital. Temos outras questões que acaba atravessando questões políticas, sociológicas, filosóficas e éticas que acaba atravessando nossas vidas. Por exemplo, hoje uma rede social tem mais recursos e impacto do que países. Entende? Uhum. Então isso afeta nossas vidas. A minha preocupação, eu diria que é o seguinte: o que é que mudou bastante? O direito ao tédio. Entende o que eu quero dizer? Quando você fala assim, mudou nossas relações, sim, eu vejo muito meu filho, 14 anos, geração Z, né, tal, que não há mais espaço para o tédio, porque, como eu falei um pouco antes, a ideia da gente sair da internet não é mais possível. Então ela acaba ditando o nosso dia a dia. Então quando você fala do pé no chão, ainda tem uma galera que faz isso, que são privilegiados. Isso é mais doido, porque teve uma época em que ter acesso à internet era muito sinal de privilégio, né? Hoje, a maioria da galera que tem grana tá procurando justamente uma vida low profile. Não largar quer tudo isso. Largar
tentar, por exemplo, eu estou de férias ainda. Boa. Estou de férias, né? Como tem um meme do Agostinho Carrara, uma cena dele na Grande Família, que ele diz, olha, eu sou o meu patrão, né? Eu sou o meu empregado. Então eu, como meu próprio patrão, eu me dei férias, mas sei que sou meu empregado, não posso me demitir. É mais difícil. Então eu me dei férias e nesse meio tempo eu tentei justamente essa desconexão. Hoje isso está fazendo tanta falta, né? Aquele 3 dias de férias hoje é um luxo, né? E a minha profissão, por exemplo, você falou que eu acabei entrando no ramo da política, e como eu hoje trabalho com marketing digital, é um desafio tentar ter essa perspectiva mais low profile, esse lance de não ter que postar tanto, não estar tão presente, e ao mesmo tempo isso acaba sendo um atestado de cidadania também, né? Se você não está online, você não existe. Isso é muito louco. Havia um tempo em que, por exemplo, você podia ser só cozinheiro, você podia ser só dentista, só engenheiro. Hoje não, você tem que ser engenheiro e criador de conteúdo. Então, para mim é complicado pelo seguinte, a linha que separa eu estar simplesmente tendo um tempo de fruição, sabe o que eu quero dizer? Você tá ali no TikTok vendo vídeo só por curtir, e ao mesmo tempo tudo é referência. Eu tô sempre trabalhando. Dita estilos, dita comportamento, Exato, né? E principalmente cria um tipo de pessoa que é fundamental para o sistema que a gente vive hoje. Se chama ultracapitalista, baseado na economia de plataforma. Ele precisa de pessoas ansiosas. Senão não consome esse material. Exato. Vamos falar um pouco desse tema, você disse aí. A gente ainda está respirando. A Ju vai passar para o segundo turno de eleições. E você trabalhou aí uma porrada. uns meses inserido nisso. Em 2024, de que forma a mídia digital ditou a narrativa política? Primeira coisa, não existe mais uma divisão que se fazia até meados de 2018 de que tinha uma campanha na TV e uma campanha na internet. Antigamente era rádio, rádio, né? TV, o mainstream e o programa eleitoral tradicional e a internet. Isso não existe mais. Por quê? Com mídia social, o candidato ele tem um megafone 24 horas por dia. Entende? Uhum. E como a dinâmica das redes, a forma como ela foi desenhada, privilegia o conteúdo que gera extremismo, o conteúdo que... Porque, o que eu quero dizer com isso? Porque o que é que engaja? Infelizmente, o que engaja é o ódio. Eu publico lá, olha, eu gosto do bem temperado. Alguém vem e se sente à vontade. Não se sente à vontade, ela é compelida o tempo todo a dar uma opinião. A gente escrever o que estamos pensando, não é isso? E a tendência é, olha, eu discordo, eu penso outra coisa, geralmente as pessoas não são gentis, e se muitas pessoas comentam isso, uma discordando da outra, movimento. Gera engajamento. Então, é um ponto de não retorno. E aí, o que é que acontece? Se eu compreendo que isso dá engajamento, se eu compreendo que o corte, que as pessoas não buscam um contexto, eu sempre digo que fake news tem muito menos a ver com mentira do que com viés. O que eu quero dizer com isso? A fake news a pessoa não é influenciada porque ela viu algo mentiroso e aí por isso tomou uma decisão errada. Não. A fake news funciona porque ela confirma um viés que eu já tenho. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos gravando ainda, né, faltam algumas 2 semanas, uma semana para o segundo turno. Não importa se eu já tenho uma predisposição a achar que a candidata ela tem determinados comportamentos e isso é reforçado diuturnamente e tal. Horas. Se vem uma notícia que confirme alguma presunção que eu tenho, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, quando se privilegia isso, e veja, política é a arte do contraditório. É você convencer o outro, né, da preferência pacificamente, com argumentos, de que, olha, eu acredito que o melhor caminho para a gente resolver nossos problemas coletivos são esses. Só que tem um detalhe, que isso é o que me assusta e me fez, por exemplo, me debruçar sobre inteligência artificial nesse período de eleição. Inteligência artificial e fake news. A gente precisa, pelo menos, ter algumas bases para poder estabelecer um debate, concorda? Então, por exemplo, algo que tem que ser alicerçado entre nós. As urnas são confiáveis. 2.
no final o céu é azul. Olha, essa candidata ou esse candidato não disse isso. Eu preciso acreditar nisso. Porém, se eu consigo, com apenas 30 segundos da sua voz, cloná-la e fazer você dizer o que eu quiser. Se eu consigo pegar o seu rosto e colocar na situação que eu quiser. Isso não só embaralha o problema, isso cria a sensação de que, peraí, se eu não posso confiar, você não é mais uma pessoa apenas que pensa diferente de mim. Você é meu inimigo. É um caminho para a barbárie. A soberania, as democracias estão em risco por causa disso. Porque nesse momento não existe uma regulamentação do uso de inteligência artificial. Vou falar especificamente do Brasil. Existem iniciativas na Europa, na China, nos Estados Unidos, porém ainda muito simplórias, entende? Vamos lá. No Brasil, a gente avançou muito quando o Tribunal Superior Eleitoral, no início do ano, baixou uma resolução dizendo que era proibido o uso de chatbots com deepfake de vídeo, entende? Uhum. Porém, isso é uma resolução do TSE, isso não é legislação. Não foi para o Isso. Congresso. Tem no Congresso hoje vários projetos de lei, mas nenhum foi votado. Então, por exemplo, uso de câmeras de vigilância usando inteligência artificial. Na Europa, existe já um debate para que não se use. Por quê? Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas brasileiros vivos, ele diz o seguinte: a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. Não é inteligente. Alguém escreve com o programa e... Não é inteligente porque a inteligência é uma predisposição biológica e humana. Entendeu? Tem inteligência em algumas coisas. A inteligência a gente tem a intenção que ela não erra. A gente cria. Não, e a gente cria. A inteligência artificial não cria nada. Ela só se baseia em dados que foram produzidos por quem? Pelo homem. Por humanos. Então não é inteligente nem artificial. Tudo que essa galera vê que, nossa, que incrível esse programa faz isso, gente, pelo amor de Deus. Toda tecnologia nova que é muito futurista não tem muita diferença da magia quando a gente não conhece a fundo. Entende? Então são máquinas de adivinhação. O que eu quero dizer para finalizar? Chegamos a um ponto de não retorno. Em que sentido? As mídias, principalmente as mídias sociais, sim, ditam a narrativa porque, infelizmente, a forma, o fazer político, o discurso político se adaptou à forma como as redes sociais foram criadas. Cortes rápidos, discurso curto, mastigado e buscando principalmente o extremo, porque aí você engaja, chega em outras pessoas e isso é destrutivo. Para piorar, temos, nesse momento eu digo com tranquilidade, Marcos, que os institutos de pesquisa não serão mais os meios, as pesquisas políticas não serão mais as mesmas depois de 2024. Então, eu tenho uma pergunta que a gente teve, assim, o papel tão importante que a mídia social teve, e aí eu queria citar 2 candidatos específicos. Tá. Nós tivemos o João Campos, em Recife, e o Pablo Marçal, em São Paulo, sim, onde as redes sociais deles eram absurdas de movimento, você abria um TikTok, o João Campos tá lá. Sim. Você abria até onde ele pôde usar, o Pablo Marçal, as redes sociais dele estavam lá. Esse ser popular na rede social para o político é bom ou ruim? Tão popular desse jeito? É fundamental, mas é artificial. Primeira coisa, quando você vê exemplos como esses 2 exemplos que você trouxe, eles têm uma base fortíssima de investimento, muita grana. Veja, como é que uma rede social ganha dinheiro? Visualização. Dados. Vende dados. Sim, tá. Para nos oferecer propaganda. Não é isso? Então, para que se você estiver vendo um corte agora do Bem Temperado Podcast, para chegar até você, é possível que o Marco tenha patrocinado esse conteúdo. Do contrário, se contar apenas com orgânico, não vai. É assim que funciona. Então, por exemplo, o Pablo Marçal. O cara pagava para pessoas fazerem cortes e distribuir. O João Campos investe milhões em marketing digital na época da prefeitura, desde esses 4 anos. Porém, o candidato reeleito à prefeitura de Mossoró, recomendo que você busque o Alisson Bezerra, tem números melhores do que o de João Campos. Melhores em que sentido, Jay? De conversão, de engajamento. Ele é uma potência absurda, porque soube se comunicar
na internet. Porém, por que eu digo que é artificial? Porque se números, visualizações na internet fosse suficiente para eleger pessoas, só teríamos influenciadores. Prefeitos, vereadores, etc. Entende? Então, e, inclusive, falei no influenciador, acho importante. Eu gostaria muito que algum congressista colocasse em pauta algum projeto de lei para criminalizar a profissão de influencer, porque tá absurdo. Aí, nesse ponto, então, para um candidato tá ali na mídia, ele tem que ter ali uma junção de boa comunicação social, uma linguagem, ele tem que ter postura, ele tem que layout, ele tem que ter um pacote, né, para estar ali. Ele não consegue ser ele sozinho, natural. A gente busca isso. Mas é impossível. Não, você me pegou agora. É impossível. Por quê? Porque, infelizmente, o sincericídio nem sempre dá certo numa estratégia. Como assim, Joey? Se os candidatos, de fato, forem para a rede social e falar o que realmente pensa ser, como eles são, acabou. Não dá. Então, veja, a gente busca fazer com que, por exemplo, no meu trabalho, eu tento claramente levar para a rede social, que é um espaço de relacionamento, como o cara é de fato. Porém, isso é, de novo, voltando à sua primeira pergunta, esse momento histórico onde a internet, hoje as pessoas compreendem a internet como as redes sociais. É muito maior. Basta você lembrar, com certeza você usou o IRC. Você entrava em sites como Alta Vista, Yahoo, etc. Tinham sites, tinham blogs, tinham os comunicadores. Salas de bate-papo. Aí começou as primeiras redes sociais, e você tinha o Orkut, mas ainda assim não era uma interação em tempo real, até chegar do Facebook. E o Facebook hoje é considerado coisa velha. Perfeito. E aí, o que é que acontece? As pessoas editam a vida, né? Porque antigamente, o que é que acontecia? Você simplesmente vivia a coisa e depois postava. Hoje você, enquanto vive, às vezes não vive a coisa, posta com filtros. Você filtra a sua vida. Então eu vou mostrar o que eu quero que as pessoas vejam. Então o desafio... Veja, eu recentemente palestrei no Sebrae sobre o uso de redes sociais para pequenos negócios. E eu fiz questão de dizer o seguinte, olha, a rede social, ela não é um espaço onde você vai vender nada. Você vai se relacionar e a partir disso Cria você confiança. pode criar confiança. Porque, por exemplo, marketing não é para gerar lead, por exemplo. Lead é o contato da pessoa, certo? A grosso modo. Não. Marketing é para gerar confiança. Se eu confio. Entende o que eu quero dizer? Então, a partir do momento em que eu edito a vida, edito as coisas, eu quero que as pessoas só vejam aquilo. E aí, o que é que a gente busca? A gente busca fazer com que as pessoas se mostrem como elas são. E aí, há que você ter uma tridimensionalidade. E aí, veja, eu não sou bonito o tempo todo. Meu relacionamento não é incrível 24 horas por dia. Então, eu disse lá na palestra o seguinte, gente, eu tenho o nicho mais difícil de se trabalhar. Que é, através de posts nas redes sociais, convencer alguém a votar em uma pessoa. Nesse momento histórico. Então, ficou difícil, Joey, criar o candidato perfeitinho, né? Não existe. A gente tinha antigamente aqueles marqueteiros que tinham que fazer o cara ficar... Não, ainda existe. O João Campos, ele é totalmente fruto de marketing. Mas totalmente. A ACM Neto foi um dos melhores prefeitos de Salvador. Considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Se você encontrasse a ACM Neto antes dele ser prefeito, é o cara que mal conseguia articular Lé com Cré. Aí teve que se preparar. João Campos, exatamente. Aquele jeito de pegar, virar pra câmera. Nós estamos aqui em tal lugar, isso não é natural. Ele não sabia nem falar. Não é assim que funciona. Não, ele é um Nepo Baby. Nepo Baby, né? São esses filhos de políticos tradicionais que agora, né, se apresentam como uma grande novidade, como um frescor na política, mas veja. Eu brinco o seguinte, eu sempre digo o seguinte, quando você sabe como a salsicha é feita, você não come salsicha. Aproveitando uma analogia com essa parte do podcast. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei como é feito. E sempre que eu falar isso, por favor, não imagine que eu tô aqui como um Mr. M, mostrando as entranhas do marketing político, e meu Deus, olha, tá vendo como eles têm artimanha? Pelo amor de Deus, não sejamos pueris. Eu não tô demonizando, eu não tô valorando.
Isso é mais importante. Não, são estratégias, ué. Eu preciso, por exemplo, como eu falei, eu preciso comunicar. Vamos lá, o Marco aqui é o meu cliente, você é um candidato a vereador. Eu preciso comunicar seus valores, eu preciso comunicar suas propostas, eu preciso comunicar que você é um cara legal, que você é um cara do diálogo. Você é uma pessoa normal, como qualquer outra. Não, mas não só isso. Não, uma pessoa normal como qualquer outra não é o suficiente para ser vereador. Você precisa ser um cara que conheça minimamente como as leis funcionam. Você precisa ser um cara agregador. Você precisa ser um cara que tem história. Você não é a Aí eu lhe mesma pergunto, coisa. nesse momento usando a mídia social, aí entra nessa pergunta que eu tinha separado aqui, eu acho que eu saber falar o nome até certo. A IA e os trackings acabam criando essa pessoa. Você pode me pegar e me transformar num cara que tem história. Assim, você não. A mídia vai criar um cara que tem história, pode agregar pra pessoa falar assim, eu vou votar nesse cara. Não é a mídia, sou eu mesmo. A mídia é só o caminho. Não, a mídia é um canal, exatamente. É um canal. E aí, me diga se é verdade ou não. Hoje, um político não pode mais viver sem mídia social, né? Porque é impressionante. Olha, gente, você olha aqui um enquadramento aqui na câmera, eu tô com um tablet aqui, né? Sim, sim. Aí se você resolve assistir uma sessão do Congresso, sim. Tá o deputado, ele vai falar uma coisa, mas ele tá falando assim, em tempo real. Então a gestão pública hoje, literalmente, ela está influenciada pela rede social, os passos de um político, as decisões do que ele vai fazer para a sociedade, ela tem que estar direcionada para ir para a rede social para ganhar dimensão? Esse é um fenômeno recente. Como assim? Os políticos lacradores. Os caras que querem... Isso que você falou, dele tá aqui fazendo uma live enquanto coisa. Não é numa perspectiva de... Olha só, em tese, isso nos aproximaria de uma democracia direta. Isso nos aproximaria de maior transparência dos atos legislativos, concorda? E executivos. Sim. Por um lado. Porém, do jeito que é feito hoje, é pura lacração. E aqui eu tô usando o termo lacração, por favor. Não é na perspectiva dessa galera bizarra que usa o termo lacração, cultura woke, essas bobagens. Não é nessa perspectiva de diminuir direitos de minorias chamando de lacração. Não, lacração na perspectiva de não quer construir o debate, ele quer simplesmente criar um corte para poder viralizar. Só não querendo te interromper, eu acho que isso que você está falando, eu tive um exemplo perfeito ontem. Foi anteontem. Uma ministra vai para uma sessão e o que mais se discutiu lá não foi falar sobre as queimadas que estavam querendo. Foi, você tá lacrando. Aí eu de lá pra cá, você também tá querendo lacrar. Esse lacrar é o que tá ferrando tudo, né? Porque o que é que aconteceu? A ministra foi atacada, né? Ela foi eu tive a oportunidade de trabalhar, obviamente, muitos clientes homens e eu fui o marqueteiro da única candidata a mulher a governo de Sergipe nas últimas eleições de 2022, a Nioli Campos. Eu era o marqueteiro dela. E eu vi como é totalmente diferente a forma como se comportam quando é uma candidata mulher, quando é uma mulher. Vou pra cima. De um jeito misógino. Roupa. Isso você dizer que uma pessoa é adestrada? Eu vou falar demais esse termo. E só o meu detalhe foi, o debate em si foi deixar de mão, era só vídeo, corte, lacrar. Porque a perspectiva não é essa. Se você não tiver esse tema, as pessoas não vão ver você. Não vão ver. Isso é um mal. É um problema. É algo que, de novo, a gente precisa se debruçar sobre isso. Porque, vamos lá, o que é que me interessa nesse debate? Como falou, as queimadas. Porém, isso acaba criando ruído. E aí a gente até pode falar de novo sobre a perspectiva do que poderia ser a internet. A internet, pra gente, eu falo assim, eu tenho 39 anos, né? Sou da última geração pré-internet, né? A gente tem uma perspectiva de, eu não vou precisar mais ir na Barça pra poder pesquisar. Eu consigo acesso rápido. Eu vou ter acesso a tudo. De repente, eu não vou conversar só com amigos do meu bairro. Eu posso conversar com pessoas, não importa onde eles... Isso é incrível, não é? E, ao mesmo tempo, tem muito ruído agora. Eu brinco que, em breve, teremos a profissão da pessoa vai ser curadora de conteúdo. A profissão dela eu preciso... fazer. Na verdade, eu acho que nem vai ter uma pessoa. A IA vai fazer isso. Só que, de novo, aí volta pro viés. Como assim? Eu estou procurando um vídeo para... Vamos lá. Eu quero trocar a resistência do chuveiro. Eu quero um manual de passo a passo de como fazer isso em vídeo. O tempo que eu gasto
tentando achar um vídeo que me ensine isso, é o tempo que eu já teria feito. Tentado aprender. Por exemplo, então tem muito ruído, né? E aí esse ruído acaba impactando tudo. E essa forma da gente consumir a rede social impacta todos os aspectos, inclusive na política. Você falou sobre... Eu trouxe um tema aqui que eu falo muito nas minhas palestras. Veja, eu sou um cara que hoje dá palestra sobre ferramentas de inteligência artificial e produtividade. E no meio da palestra eu digo, eu uso ferramentas de IA para ser cada vez mais improdutivo. Eu preciso responder e-mails. É uma das minhas tarefas do dia a dia. Eu preciso criar estratégias. Parte desse trabalho são tarefas que eu poderia tranquilamente automatizar. E eu automatizo com o uso de inteligência artificial. E aí eu ganho tempo, concorda? Uhum. O que é que eu faço com esse tempo que eu ganho? Tinha que fazer outra coisa. Esse é o problema. A gente vive hoje lembra quando eu falei que o sistema precisa de pessoas ansiosas? A gente chegou num ponto em que... E aí, nesse meio tempo, eu posso falar tranquilamente que a ideia do empreendedorismo é que todo mundo pode ser empreendedor e que você, sendo seu próprio patrão, cara, é um mito e ao mesmo tempo uma coisa tão cruel, porque acaba fazendo com que a gente pegue o chicote do carrasco, tá aqui dentro, e a gente bate nas nossas costas. Por quê? E você que tá me assistindo vai entender. É você pegar e o seguinte, adiantei todas as minhas tarefas. Aí você, em vez de descansar, ao invés de você ficar olhando pro teto, ao invés de você ficar com seu filho, de você ir na praia, você diz, não, eu tô perdendo tempo, eu podia estar adiantando algo, eu podia estar sendo mais produtivo. É nessa perspectiva. Produzir. Eu quero ser produzir. Produzir pra quê? Pra quem? Pra quê? Por que eu comprei um carro novo? Ué, porque eu quero viajar. Mas eu preciso de tempo pra isso. Eu sempre faço uma analogia. O que as pessoas... Você que já teve experiência dentro do avião. O avião pousa, ainda não abriu a porta. Todo mundo levanta pra pegar as malas e ficam em pé em um corredor minúsculo. Aí eu me pergunto, o que essas pessoas fazem com esse tempo que elas acham que estão ganhando? Porque no fim, a gente ouvia muito isso, né? Que ó, tempo é o nosso recurso mais importante, não é isso? Uhum. Hoje não é mais. Sabe qual é? Nossa atenção. Vivemos uma época que existem vários estudos que comprovam que existe uma economia da distração. O fato de estarmos aqui rolando, isso aqui a gente está gerando grana. Para os outros. Exato. E aí, enquanto estamos distraídos, você não sabe sobre as queimadas. Enquanto estamos distraídos, nós estamos discutindo o transporte público da cidade. Você não vê duas versões da mesma informação para saber qual é a certa. Vai só na primeira e compra aquilo. Mas no fim, não vai importar. Por isso que eu digo o seguinte, chegamos a um ponto, falando sobre inteligência artificial e fake news e eleições. Chegamos a um ponto em que um candidato, ele pode falar a maior atrocidade do mundo e depois dizer que na verdade era uma deepfake de vídeo. Por quê? É possível fazer. E não vai importar, concorda? Porque a mensagem já vai ter sido feita. Quando um político vem a público e diz, eu acho que as urnas não são confiáveis, ele tá esticando a corda. Criando polêmica. Não, e não só isso, ele tá testando. É um teste AB. Falando sobre marketing, é um teste AB. Como assim? Falei isso. Vamos ver como reage. Tiveram pessoas que disseram, talvez seja isso. Ele, opa, posso ir até aqui. Existe, você que está nos acompanhando, existe uma série chamada The Boys, passa na Amazon. E você já virou meme. É uma cena onde o Homelander, que é o Capitão Pátria, né, deles lá, que é uma paródia do que seria o Superman. Superman, Jesus? Acho que é o Superman. E aí ele pega e ele tá num comício, num evento político, e ele fica puto, ele pega e mata uma pessoa, assim, dá uma rajada de coisa. E aí ele para e fala assim, puta merda, né? Matei alguém na frente de todo mundo. E as pessoas ficam, isso mesmo! E ele muda a feição e faz assim, ok, né? Uhum. As pessoas curtiram isso. Por isso que eu gosto tanto do audiovisual. Por isso que a minha casa é de onde eu vim. A melhor forma de você falar sobre uma ideia, contar uma história através de vídeo,
sintetizou. Uma das cadeiras que eu mais amava na faculdade era semiótica, que é justamente você, através da imagem, ter todo um discurso. Isso sintetiza tudo. Os caras vão testando. E a gente vive um momento histórico em que, infelizmente, não há mais uma perspectiva de ruptura. A gente fala veja, a gente pensa em mudar de planeta, mas não pensa em mudar o sistema em que a gente vive. Entende? E aí por isso que desde a década de 80, quando a União Soviética cai e a ideia de uma alternativa ao capitalismo ela sucumbe, as pessoas começaram a olhar para um lado, olhar para o outro e tentar encontrar soluções, principalmente aonde? De forma individual. Por isso que teve tanto... livros de autoajuda explodiram. Hoje nós temos coaches, né, de pessoas dizendo o seguinte, não, por exemplo, e misturado com muito proselitismo religioso dessas igrejas neopentecostais que vêm dessa teologia da prosperidade, que diz o seguinte, olha, se você não está conseguindo, o problema é seu, né? Que você não se esforçou o suficiente. Então, e nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser. Por quê? Porque hoje, se eu tenho condições de trabalhar com o que eu gosto, comprar meu carro, fazer minhas coisas, não é porque simplesmente eu trabalhei muito e consegui... Isso é bobagem. É porque eu tive condições objetivas, condições estruturais que me permitiram isso. Eu não parto do mesmo, eu não parti do mesmo lugar que um cara da mesma idade que eu, negro, ou de uma mulher negra da periferia. Então, por exemplo, o discurso meritocrático é mentiroso e muita gente compra essa bronca porque não há mais alternativa. Quem é que oferece alternativa hoje? A extrema-direita, que diz: tô lutando contra o sistema. Veja, você é um cara tão experiente quanto eu. Você lembra de que anos 2000, um outro mundo é possível? Quem tinha o discurso de revolução era a esquerda. Olha, esse sistema é uma merda. Inverteu. Exato, porque infelizmente a esquerda, sobretudo no Brasil, se transformou em gerente do capitalismo. É a esquerda que tem que defender as instituições. Olha que loucura. Como diz um podcast que eu escuto muito chamado Medo e Delírio em Brasília, ele tem uma frase que diz assim: que quadra miserável da história. Eu vou fazer 40 anos, eu sou um cara que tem minha formação política no campo da esquerda, e hoje ter que ver uns molecote liberal, enfim, uma galera de extrema direita, autoritária, que mistura umas maluquice que é patriotismo com defesa do Estado mínimo, etc. E eles é que estão oferecendo à classe trabalhadora, a motoboy, a Uber, a dona de casa, uma alternativa que tudo aí não presta, pô, vamos destruir tudo. Ué, e aí eu vou dizer o quê? Pô, faz sentido. Eu também concordo que o sistema é uma merda. Só que a alternativa que eles colocam vai precarizar, destruir ainda mais a vida das pessoas. A gente teve um vislumbre disso de 2018 pra cá, entendeu? Se você deixar o caminho... 2024 foi um pleito eleitoral totalmente revolucionário em relação a usar a mídia do modo pró e do modo contra. Certo. Bom e ruim. E isso deu um senhor trabalho para a TRE e para a TSE. Porque foi de tudo. Daqui a 2 anos nós vamos ter tudo isso de novo. Será que a legislação, ou pouco que tem, ela vai conseguir acompanhar essa velocidade? Porque em 2 anos a rede, esse mundo digital, evolui muito. Mas a gente não acompanha, a lei não acompanha. Qual a tua visão para 2026? Que vem pela frente? Nesse caso, eu não acho que o problema seja a lei não acompanhar. A aplicação dela. Como assim? Especificamente o caso do Pablo Marçal em São Paulo deixou claro o seguinte. Por exemplo, ele chegar... Eu falei sobre esticar a corda, né? Ele publicar um lado falso. As pessoas sabem que é falso. E depois fazer assim. E ele não tem responsabilidade. Não, a única sanção foi ter a sua rede... ele não ter acesso à rede dele, e ele vem com o papo de que está sendo censurado e acabou. Sabe o que isso significa? Um salvo-conduto. Significa que em 2 anos alguém pode vir dobrar essa aposta. Vai fazer. Então o problema não é a lei. É a aplicação dela. E eu sempre digo o seguinte. Veja, se para um delito você pode se safar com multa... Vai ficar uma beleza para todo mundo. E a lei foi feita para os pobres. A gente teve o Twitter bloqueado nas eleições. Sim. E acabou ficando tudo em cima do TikTok. Que bom que você chama de Twitter. Eu não consigo chamar aquele negócio difícil, pelo amor de Deus. É Twitter. É o X. Ok. E a gente ficou preso basicamente a Instagram e TikTok.
WhatsApp. O que vem pela frente? Então, muita gente apostava que essa seria a eleição do TikTok, e não foi. Não? Não, de forma alguma. Apostava no TikTok? Sim. Por causa de ser curto, ser dinâmico? E porque, veja, todo político, ele procura, e é o correto, né? A boa literatura diz isso, nós devemos fortalecer a base e ampliá-la. A gente amplia para onde? Principalmente para a juventude. A juventude, em tese... TikTok. Exato. É uma plataforma que se posiciona como uma plataforma de educomunicação. É um espaço, não é só de dancinha, não é só de trend, é um espaço para você trocar ideia. Mas não foi. Por quê? Porque o grosso, o debate, o convencimento aconteceu no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp. Eu sempre digo o seguinte: Facebook, Instagram, TikTok, rede social nesse caso é mesa de bar. Qualquer um pode chegar, dizer alguma coisa e ir embora. WhatsApp é sala de jantar. Só entra na sala de jantar quem você deixa. Os grupos são fechados. Então, por exemplo, eu trabalhei em várias campanhas e o desafio, a nossa principal tarefa era chegar, ter o seu WhatsApp. Uma comunicação direta. Exato. E conversar com você. Porque aí, nesse caso, você está fazendo um político me convencer diretamente sem usar pessoas. É um contato Não, e não direto. não só isso. Se eu publicar 20 vídeos no meu Instagram, sou candidato, você me segue. A chance de você ver 1 ou 2 é mínima, a não ser que eu bote muita grana. Agora, se eu te mando uma mensagem, você vai ver. A taxa de abertura do WhatsApp é gigantesca, assim como e-mail. Incomoda aquela bolinha verde ali, eu não abri, né? E se for um áudio? Você vai ouvir, você vai querer ouvir. Pronto. E foi usado muito... Pra caramba! Eu estou falando pra você algumas estratégias que nós utilizamos. Inclusive, como é que eu capturo o teu WhatsApp? Então você é um morador, você mora em que bairro? Ponto Novo. Um Ponto Novo, e aí tem um candidato a vereador de lá, e você soube, a gente através de panfletagem, etc, soube que, olha, a gente vai conversar sobre o Ponto Novo, a gente tem algumas ideias aqui. Qual é o principal problema do bairro? Hoje eu diria que é pavimentação. Pronto, pavimentação. E aí, ó, vai ter uma reunião pra discutir sobre a pavimentação. E você é um cara que, porra, eu quero saber o que esse maluco vai falar lá. A gente chega lá na reunião, você começa a ouvir, e o cara, porra, Tá falando o que eu tava interessado. Não, ele tem boas ideias. Pô, eu acho que é uma. Aí o cara diz assim, faz o seguinte, Marco, pega meu número aqui, anota no teu telefone. Entra nesse grupo. Não. Me dá um oi. Anota meu número e manda um oi pra mim. Porque essa conversa não vai acabar aqui. Eu quero ouvir você, eu quero saber mais ideias suas. Entendi. Aí você anotou meu número. Você acabou de anotar meu número? Eu não te mando uma mensagem agora. Daqui a 2 dias eu vou te mandar um oi. Oi, Marco, pô, que legal que você deixou seu número, né? Veja só. Aquela estratégia lembrou de mim. Veja só. Muito bacana, a ideia é continuar aquele papo. Agora, veja, se você não quiser mais receber minhas mensagens, já diz logo que eu não mando. LGPD. Já resolvi meu problema com LGPD. Você não vai poder me acusar de mandar spam, etc. Que você concordou. Daqui a 2 dias de novo, pô, Marco, lembra de mim? Cara, sobre aquele papo lá, eu queria ouvir sobre você. Ó, tá aqui sobre uma enquetezinha. Diz o que você acha e manda um textinho. Tudo isso que eu falei pra você, essas mensagens, elas são pré-prontas. Aí você vai perguntar, aí já entra a inteligência artificial pra fazer não isso, né? Inteligência artificial. Eu programo todas. Quando vai mandar o texto com teu nome, aí você vai dizer, porra, tô falando com o cara. Até assim, tipo, Marcão. Aí eu pego, clono a voz do meu candidato. Crio um texto. E mando um áudio pra você com a voz dele. Nossa. Marcão, você é o cara, assim, e aí? Pô, aí você tá se engajando, tá curtindo, daqui começa a pouco... a falar pra outra pessoa, o cara é daqui bom. a pouco eu começo a te dar tarefas. Como assim? Ué, pô, Marcão, a gente vai fazer outra reunião daquela. Você pode divulgar isso aqui no teu grupo da família? Entendi. Pô, mas se você tiver... Você pode me ajudar de alguma forma? Tem 3 formas aqui. Você pode só botar no grupo da família, você pode chamar mais pessoas, você pode pegar e arrumar um espaço, lá juntar X pessoas. Caramba, velho. Dependendo do... Eu começo a ter medo, cara, dessas coisas. Não tenha. É melhor do que eu tentar te convencer a comprar Rinodê. Nossa, foi longe, viu? Eu acredito que eu caí nessa conversa. Eu fui pra essa palestra de Rinodê. Não, muita gente vai nessa de... Puta, cara, eu achei que ia sair com a garota lá e era uma... Desculpa, mãe. Minha mãe é revendedora da Rinodê há muitos anos. Eu comprei produtos Rinodê. Né? Mas minha mãe achava que ia ganhar o prêmio da... O Cruzeiro. Recentemente você foi no Compol. Isso.
que é um evento, o maior evento de comunicação política. Do país. O que você viu comparando o que você faz, como foi feito, por exemplo, aqui em Sergipe? Você trabalhou com 4 candidaturas, não foi? Em estados diferentes, né? O cenário está muito parecido ou tem algum lugar que está mais avançado? Nordeste tira onda. É? Nossa! A gente está avançadíssimo. Mas léguas. Léguas. Não sabia. Léguas. Se você pegar a lista dos maiores marqueteiros do país, a grande maioria é nordestina. A grande maioria. Tá vendo como o Nordeste é? Não, é um povo arretado. Não, entenda. A criatividade, a tradição, a história, a arte está no Nordeste, Norte e Nordeste do país. O dinheiro está no Sudeste. Importante frisar isso. Então, participei do evento, foi incrível. Eu fui primeiro como ouvinte para um Compol em João Pessoa. E aí, achei fantástico. Uma coisa, por exemplo, que Sergipe tem dificuldade de visualizar acontecer, de você ter 2 marqueteiros que na eleição passada foram adversários e ali conversando, tranquilo, conversando sobre estratégias e tal. Acabou a eleição, acabou. Sergipe é meio sui generis nessa questão de... Vamos lá, você já ouviu falar... Você tá aqui há quanto tempo? Eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Então você já ouviu falar... Eu sou um sergipano. Você já ouviu falar na teoria do balde de caranguejo? Não. Pronto. A teoria do balde do caranguejo diz o seguinte, que aqui em Sergipe somos todos caranguejinhos dentro de um balde e sempre que um caranguejo tá saindo do balde, os outros vêm e puxam pela pata. Você não vai não. Exato. Lembrei disso. Uma autofagia muito grande, etc. Vejo isso muito. Veja, minha trajetória acabou fazendo com que eu tomei algumas decisões na minha vida que me levaram para um caminho distinto. Como assim, Joey? Vamos lá. Eu estudei na antiga escola técnica, que hoje é IFES, né? E eu reprovei de ano. Quando chegou no 3º ano, eu não terminei, não consegui terminar o ensino médio, fui supletivo. Meus amigos entraram na universidade. Quando eles estavam saindo, foi que eu consegui entrar. Tentei várias vezes, não conseguia. Eu era tudo aquilo que todos diziam que seria um fracasso. Eu seria um fracasso. Estudava, tentei só profissões que não tinham matemática, então eu fazia história, ciência política, tentando, não existia Enem, né? Aquele processo seletivo seriado. Quando eu entrei na universidade, eu fiz um filho. Entende? E aí eu era formado em hotelaria, no técnico turismo, lá na escola técnica, então eu fui gerente de hotel, ao mesmo tempo, gerente de hotel pela manhã, universidade à tarde, e à noite eu dava aula em um programa do governo federal chamado ProJovem Urbano no interior do estado, da aula de turismo. Tem que ir lá no interior e voltar. De van, todos os dias. Chegou um dia em que eu fiz assim, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu abri o computador, uma tarde, me inscrevi no MEI, virei empresário. Achei que tinha um CNPJ e virei empresário, depois que eu vi o baque. E aí montei uma produtora. Você sabe que quem monta uma produtora primeiro compra os equipamentos, o espaço, depois vai atrás de clientes, né? E não tinha nada. Tinha contatos. Como assim? 2 anos antes eu tinha feito um festival aqui, o Festival Sergipano de Micrometragens, o primeiro do gênero e único até hoje. Teve 2 edições. Um festival de filmes com celular. Sabe quem fazia filme com celular em 2011 em Sergipe? Ninguém. Então eu montei uma oficina de vídeo com celular, juntei mais 4 amigos da universidade, montamos um coletivo chamado Azedume e rodamos no interior do estado ministrando oficinas de graça para que a galera fizesse vídeo para inscrever no festival. Então eu conheci muita gente, cheguei pro... Vou encurtar a história, tá? Cheguei pro, na época, coordenador do Instituto G. Barbosa, que é o braço social do G. Barbosa, Seconsud, e ofereci, olha, eu tenho uma produtora, tem algo para mim? E aí ele disse, cara, por acaso, hoje, como hoje não acredito mais que foi por acaso, né? Ele disse que tinha um projeto no interior do estado, em Campo do Brito, no interior de Campo do Brito, de uma cooperativa de produtores de farinha, que eles iam ajudar a criar uma fabriqueta, porque eles estavam dependendo da atravessador e queriam contar essa história. Eu simplesmente peguei uma câmera emprestada, uma T3i, uma Canon T3i, para vocês terem uma ideia, como se você usar uma Canon, é uma câmera tão de entrada que é como você tentar fazer um drift com uma Kombi. E as lentes de entrada, a 1855, a lente do kit,
um microfone lapela emprestado, que nunca mais eu devolvi, um Boya, aquele que tem o fio gigantesco, um tripé também emprestado. Eu, minha esposa e um amigo, nós pegamos um ônibus, fomos para a cidade, 2 diárias. Até hoje as pessoas falam desse filme, se chama Força da Farinha. Cara, você tá falando um negócio que você não vai acreditar. O quê? Eu tenho um livro de gastronomia Sim. chamado Casa de Farinha, Fábrica de Sonhos. Sabe quem foi a base do meu livro? Essa cooperativa em Campo do Brito. Não Eu me existe apaixonei por eles. E aí, sabe o que é pior? Fama. Qual fama? E sabe o que foi pior? Se foi da sua época. Quando eu chego lá pra fazer as fotos, que eu olho na parede, tava o nome do meu sogro, Francisco Cassundé. Eu não acredito. O nome do meu sogro foi ele que ajudou a fundar, porque ele trabalhava na Deagro. Sim. E aí o trabalho dele organizou para eles Foi ele que fez a logomarca. E eu, até hoje, quando eu vou comprar farinha, eu compro farinha deles. Porque eu me apaixonei por aquele pessoal. Tá sendo vendida nos Estados Unidos e na Europa. Olha que coincidência que Não tem em comum, não velho. é por acaso. Seu, não é por acaso. seu primeiro trabalho foi a base do meu livro. Meu primeiro filme, exatamente. E isso abriu portas gigantescas, porque eu montei a Café com Guaraná, a primeira produtora de filmes pensados para a internet do estado. E isso acabou me levando para trabalhar no governo do estado, na Secretaria de Comunicação. E lá, nessa época, eu montei, né, tinha montado a produtora, fui pra secretaria, e aí, cara, a produtora começou a dar muito certo. E como eu falei, eu primeiro fiz o filme, né, sem ter o material, mas aí o filme deu certo, mas pagou tipo R$2.000 para dividir para 3. O primeiro cartão de memória SD foi comprado para 10 vezes no hipercard da minha esposa na login. Imagine. Nossa. Então, comecei a fazer os filmes do Museu da Gente Sergipana. Cara, o nome começou a rodar. Marcolino Joy. E eu brinco que seguir tendências é legal, mas antecipá-las é melhor ainda. Você tá à frente. É o que eu venho fazendo desde 2009. É aí. Vamos sair da política para entrar nesse cara aí que eu conheci lá no Oxente. Sim. Você é uma referência nacional. A gente tem que admitir. Marcolino Joy, nosso sergipano, torcedor azulino. Exatamente. É uma referência nacional na formação das novas gerações digitais, porque você vai passando tanta informação e vai dando insight para as pessoas. Sim. Você faz palestras para todo tipo de público e todo tipo de recurso. Como é que está sendo isso? Você viajar o Brasil vendo pessoas de formações culturais diferentes e todos famintos pela mesma... Sim. Pelo mesmo prato. Eu quero mídia digital. Como é que é isso, cara? Eu tenho um defeito perfeito, que é eu amo compartilhar. Do que eu aprendo, sei, eu amo isso. E tomei decisões na minha vida que me trouxeram até aqui. Algo consciente. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A gente tem pessoas que a vida vai fazendo e ela vai como vítima do destino. Eu não sou vítima do meu destino. Quando eu escolhi montar café, eu tinha um plano. Sabia que ia dar certo. Quando eu fechei a café para poder ficar com meu filho e montei o escritório na minha casa, foi consciente. Entendeu? Meu filho mora comigo desde os 3 anos de idade. Veio a mãe aos finais de semana. Antes de vir para cá, eu deixei ele lá. Uhum. É o contrário do que geralmente acontece, né? Então foram escolhas que eu fui fazendo. E como eu falei, eu gosto sempre de... Cara, imagine, eu montei o Cinema de Bolso, é um método, né, que eu condensei 10 anos de experiência em 4 horas. Consigo treinar qualquer pessoa para fazer um vídeo com o celular em 4 horas. Talvez até menos. Eu lancei isso em 2016. Tava ali. Em 2016 eu tava dirigindo um documentário no Rio São Francisco, o Volga, descendo São Francisco de Canindé até a Foz. E lá eu lancei, pensando no seguinte: puta merda. Internet, rede social, a galera vai falar de seus produtos, vai produzir vídeo. E é caro. É caro você contratar uma produtora. É caro você comprar equipamento, não é? Mas isso aqui... Todo mundo tem. Só qual era o problema? Saber fazer. Não. Os gadgets, a tecnologia não tinha avançado o suficiente, porque o processador era horrível, as câmeras eram horríveis, e a internet não era... Eu tinha a ideia,
Só que a estrutura não tinha chegado ainda, Vamos compreende? dizer, sua cabeça tava lá Já na tava, frente. não, totalmente. Vai fazer isso, mas... Vai ser Se alguém chegasse a conversar Mas com não você e era dizer assim, possível. você é louco, velho. Fica o tempo quieto aí. todo. Você tem noção Como do é que que... você vai? Em 2011, você tem noção do que é montar um festival de filmes com celular em 2011 em Sergipe? Nossa, os celulares daquela época, a gente olhar hoje, são peça de museu. Não. Era experimentação audiovisual, não era filme. Então, eu sempre busco antecipar. Então, eu fiz 2016, quando as condições ficaram próprias, né, Aí propícias, você já tava... já tinha adiantado. Aí, o que é que aconteceu? Eu, durante um tempo, fui o cara dos vídeos com celular, em Sergipe e no país. Pô, quando falava de vídeo com celular, vídeo rápido, um método, porra, eu ensino qualquer pessoa porque não importa se você vai editar no CapCut, no Videolip, no Premiere, não importa. Editar é outra coisa, né? Edição é o quê? Obstáculo e ritmo. Obstáculo e ritmo. Aprendi na universidade isso. Então, eu ensino a editar. Beleza. Só que chegou um momento que eu tava de saco cheio. Porra, não quero só isso. Não quero só isso. E aí, por isso que eu falei, eu tava lá fazendo filme, eu queria ser diretor de cinema. Puta merda. Difícil pra caramba. Me apareceu a oportunidade de trabalhar com política. No primeiro momento eu queria o quê? Porra, ótimo, vão contratar minha produtora, vou cobrar $500 mil, vou ter um espaço. Diga se não é. A produtora paga $1 milhão, $1,5 milhão. $1 milhão. Tem noção? $1 milhão, assim. Fora o que... Enfim, coisas que eu falo em off. Aí, só que não. O cara chegou lá e disse: a gente tá procurando alguém pra trabalhar com internet, fazer vídeo pra internet. Ria de digital. Ria de político digital. Não se falava sobre isso. Em 2016. Eu não sabia. Eu fui fazendo o trabalho. Entendendo o trabalho. A gente olha assim, são só 8 anos. Só 8 anos. Pra você ver como... É muito rápido tudo. Exponencial. Aí o que é que acontece? Comecei a fazer, né? Só que, veja, eu tenho formação política. Eu fui um dos fundadores do movimento Passe Livre aqui em Aracaju. Imagina, em 2006. Daí que veio meu apelido, Marcolino Joy. 2006. Sou um cara que fui de Grêmio Estudantil, etc. Então eu tinha formação política e, puta, voando no marketing digital, imperação de vídeo com celular pra internet. O que é que aconteceu? União perfeita. Quando chegou na política, eu começava a fazer a carreata antes da carreata. Imagina, antes da carreata acabar, o vídeo da carreata tava online, a pessoa tava se vendo. Oxê, o cara passou aqui agora, eu conseguia fazer isso. Ninguém mais. Eu lhe conheci num evento que você foi rápido. O nome estourou. Eu quero falar sobre esse evento. Tá. Foi no Oxente. Oxente. E aí não vamos entrar em outro assunto. Tá. Que é teu... Isso porque você não viu no Reload. Não fala não, que eu tô com raiva. Não fala não, porque sabe que tá tudo pronto e deu tudo errado. Puta merda. Tava tudo pronto pra eu ir e deu tudo errado. Eu fui do ano passado. Sim. Mas assim, cara, eu vou esse ano, tudo pronto, aí dá tudo errado. Nem perguntei raiva. Ok. Eu te conheci no Oxente. Foi. E lá no Oxente você falou de um assunto que é... Eu fico preocupado. Ontem, uma entrevista que a gente fez com um músico, eu falei sobre essas duas letrinhas. A IA. Uhum. E aí você falava sobre a IA. E a IA vai ser um caminho sem volta, né? Já é um caminho sem volta. Agora... Nossa nova revolução industrial. Agora, a minha pergunta para um especialista de IA. Tá. Quais são os desafios éticos associados à IA? Porque isso me dá medo em relação à IA em cima da criatividade. Por quê? Eu vou te dizer. Eu estava falando com um músico, Sérgio Pano, e aí eu perguntei para ele, cara, a semana passada saiu um aplicativo de criar música totalmente pela IA. Acabou o músico. Aí ele falou, não, Marco, é só assim, você escreve o tema, ele cria a música. Cara, isso não tá um pouco fugindo... Sabe que eu preciso ter medo da IA em relação à ética? Porque a gente tá falando aqui de ensino, a gente tá falando de política, você falou de o cara forjar a voz de uma pessoa. Qual o limite ético disso? Veja só. Enquanto as ferramentas de inteligência artificiais forem produzidas por empresas privadas sem nenhuma regulação, barbárie. Barbárie. Por quê? Sabe o que é que me preocupa? É uma criança, uma adolescente, acessar um site. Ele não vai na Deep Web. Ele não precisa ser um hacker. Ele vai num site simples. Swap face. Mudar, trocar face. E vai pegar a foto da coleguinha
Ele vai colocar no corpo de uma atriz pornô. Meu Deus. Isso já está acontecendo. Então veja, nossas crianças estão desprotegidas. Com relação a IA e criatividade, não por acaso, antes de vir para cá, eu estava com... revi um grande amigo, Marcelinho Hora, é simplesmente um dos maiores fotógrafos do nosso estado, conhecido carinhosamente como a lenda. Eu tava com o Marcelinho e ele me convidou para um bate-papo que ele faz lá no restaurante dele, sobre justamente, o tema é como ser criativo, original em tempos de IA. E aí, eu tava falando para ele, olha, inteligência artificial nem é inteligente nem é artificial, né? Inteligência artificial não pode pedir direitos autorais. Apesar de o banco de dados ter sido produzido por nós, sem nosso consentimento. E usado sem nosso consentimento. Mas veja, essa ferramenta que você falou, tem várias já. Suno.ai, LLM, não sei o que lá. Duna. Que faz... As músicas ainda são uma merda. Em breve, serão incríveis. Mas veja, isso acaba entrando em tantas discussões, por exemplo, direitos autorais. O cara receber pelo play, né? Pelo que foi tocado. Mas tem uma diferença de ser executado, etc. Ser criativo, você criar algo, é essencialmente remixar coisas. Nada se cria, tudo se copia. Você está remixando coisas que até então não estavam, né? Banana, automóvel. E você cria algo. Com o uso da inteligência, o que acontece com a inteligência artificial? E aí sim, várias profissões relacionadas à área criativa estão em xeque nesse momento. Por exemplo, redator publicitário, escritor, ilustrador, designer. Vou te confidenciar uma coisa. Ah. Para eu entrevistar, eu pesquiso o meu entrevistado. E eu crio aqui esse roteirinho. Eu tô lutando. Eu tenho que escrever, eu tenho que fazer meus neurônios, meu tico e teco funcionar. Tá ali aquele chat GPT piscando na minha frente, mas eu não vou. Eu preciso ter a criatividade. Você não chegou pro chat GPT, pegou meu LinkedIn ou meu Instagram e disse, com base nesse perfil, escreva perguntas inspiradoras, instigantes. Não quero. Eu quero gastar meu neurônio para isso, para eu tentar ser o mais natural possível. É isso que eu fico com medo. Eu lembro que a gente estava lá no Oxente e teve o jornalista, o Benhu. E eu perguntei para ele isso. Porque o Benhu, primeira vez que eu vi o Benhu, ele estava fazendo a cobertura dos atentados lá nos Estados Unidos. Não o 7 de setembro, o outro da maratona de Boston. E ele foi jogado lá. E aí ele teve a emoção. Ele estava lá. Quando ele sentou no computador para escrever, ele sentiu o clima. Sim. E eu perguntei para ele, hoje não. O cara nem precisa ir lá, ver um vídeo, joga no computador e a matéria sai. Onde é que fica a emoção ali? Existe uma teoria, não sei se você já ouviu falar, a teoria da internet morta. Não. Estamos nos aproximando do momento em que o maior fluxo de informações, tráfego da internet será produzido por robôs. Serão robôs conversando com robôs. Nossa, acabou. Onde é que porque tá se você produz um chat GPT, é um robô fazendo para poder... Entende o que eu tô falando? Porque isso que você falou, tem essa possibilidade. Eu podia criar aqui um roteiro de entrevista sem precisar ter trabalho. Eu tô lendo um livro que fala sobre, escrito por um psicólogo, que fala sobre inteligência artificial, um debate sobre inteligência artificial para nos tornar mais humanos. O debate é exatamente esse. O que é que eu tenho percebido bastante? Você trabalha com culinária. Sim. Você viu em algum momento alguém chegar e fazer debates, podcasts, ensaios, etc., sobre a chegada de uma nova Brastemp? De uma nova coisa? Não, né? Não. E é isso. Inteligência artificial são ferramentas novas que chegaram e a galera tá tudo, meu Deus, e blá. Só que veja, a minha profissão hoje é ser estrategista. O meu desafio qual é? É a partir com várias ferramentas eu desenvolver um caminho, um plano. Entende? Uhum. O fato de hoje, por exemplo, eu sou um estrategista sênior. O que isso quer dizer?
significa que eu tenho experiência suficiente para dizer, não, o caminho é por aqui. Que experiência é essa? Vivência. Perfeito. Dos livros que eu li, das situações situações que eu já criei, viveu. das situações que... Perfeito. Que bicho, não tem IA que substitua. Não tem IA. Não tem IA. O que é que ela vai fazer? Ela vai dar caminho, só que com base em dados, ela é super rápida para poder mesclar coisas. Só que o meu toque é único, porque é uma experiência única. O que é que eu estou percebendo? Uma nova ferramenta, uma nova tecnologia criada dentro de um sistema que busca tão somente a acumulação de capital a qualquer custo, a tendência é uma só: precarização do trabalho. Ou seja, como eu falei, redatores, das duas uma, ou vai receber menos, porque tem o ChatGPT que faz, ou vai ser demitido. Por quê? A lógica de uma empresa num sistema capitalista é maximizar o lucro e diminuir custos. O empresário, a primeira coisa que pensa na hora de diminuir custo, o que é? Demitir. Ou reduzir salário. Ou fazer com que o mesmo cara faça 2 trabalhos ao mesmo tempo, precarizá-lo. Não é isso? Não é isso? O que a gente está vendo agora em São Paulo com os apagões? É o resultado da privatização de um direito essencial. Veja, se eu pego luz, água, saneamento básico e coloco para uma empresa gerir... Ela quer lucro e vai gastar o menos possível. Então, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, os países centrais do capitalismo, todos estão revendo privatizações. É como se fizesse o seguinte: olha, sabe esse Deus que a gente veio esse tempo todo dizendo assim, meu Deus, precisamos... Ele vai resolver todos os nossos problemas? Deu totalmente errado. Entendeu? E todo mundo que defende ainda hoje privatização balança, o filho é teu. E é um problema, porque a lógica é essa. Então veja, se eu crio uma tecnologia nesse sistema, a tendência é essa: vou precarizar. Se eu crio uma tecnologia que usa como um banco de dados, por exemplo, racista. Como assim, Joey? Se eu pego o banco de dados, a maioria das pessoas que estão nas cadeias tem cor. Tem cor. Então, a probabilidade de aquela câmera de vigilância, quando for identificar uma pessoa... Você vai procurar ela. Ela já está programada. Porque a tecnologia criada em um mundo racista vai ser racista, vai ter um viés racista. Tem um termo técnico, né? Eu não sei... É que você, ali nesse banco de dados, você cria uma sistematização de base. Sim. Você vai seguir aquela base ali. Sim. Eu quero que você seja um sistema assim. É o viés. E aí, veja, eu não douro a pílula, tá? Eu não douro a pílula. Quando você fala assim, como é que tá sendo esse lance de estar palestrando? Eu me comporto como anti-palestrante. Eu me comporto como anti-coach. Porque é isso, as pessoas esperam de mim e eu as frustro e ao mesmo tempo as encanto. Frustro em que sentido? Pô, eu esperava que ele chegasse e fosse só... Olha, como um mágico fazendo assim... Olha que incrível o que isso faz. Olha, essa inteligência artificial cria música. Olha. Ok, deslumbre. Eu não sou deslumbrado. Então eu digo o seguinte, olha, eu uso a Dola AI. É uma inteligência artificial no meu WhatsApp, em que você manda um áudio pra mim. Joey, lembre que a gente vai gravar o podcast tal dia, tá? Eu só encaminho pra ela e ela coloca na minha agenda. Sem precisar escrever nada. Ela entende nossa forma de falar. LLM, né? Large Language Neural. Ele consegue compreender a forma como a gente fala através de milhões de dados. Pô, isso é útil pra mim. Adianta minha vida naquela perspectiva de me tornar improdutivo, né? Eu quero ser um cara que... Puta, minha casa tem piscina. Eu quero domingo agora não tá planejando a semana, não tá gravando coisas pra soltar segunda. Não, eu quero acordar 10 horas da manhã, ir no açougue, comprar carne, fazer um churras. E esperar o Corinthians acabar com o Flamengo. Horas, exatamente. E aí, veja, eu não quero... Mas como é que eu consigo adiantar isso? Pô, a Dola me ajuda. Então eu não douro a pílula. Eu chego e digo, galera, é o seguinte, com essas ferramentas de IA você pode automatizar tarefas chatas do seu dia a dia. Numa perspectiva de que você pegue e passe mais tempo com sua família. Agora, veja, tudo isso que está acontecendo agora significa precarização do trabalho. Pessoas vão perder o emprego. E sempre trago o exemplo do cobrador de ônibus. Todos diziam que, não se preocupe, nós vamos tirar os cobradores dos ônibus e eles vão ser integrados na empresa, vão dar curso de administração e tal, e eles vão ser integrados, demitidos, e foda-se. Puta, botou um caminhão.
Botou um cartãozinho e acabou. Não, porque eu não quero que tenha dinheiro dentro do ônibus porque a galera tá roubando e beribarará. Cara, em nome do lucro, você diminuiu o custo, ou seja, não tenho mais que pagar o cobrador. Quantas famílias ficaram destroçadas porque o cara perdeu emprego? O cara às vezes era o que garantia tudo. E ninguém lembra. E foda-se, entendeu o que eu tô falando? Vai ser a mesma coisa. A Uber está testando carros autônomos. O iFood está testando entregas com drones. O que vai acontecer com esses motoboy? O que vai acontecer com esses malucos que são Uber? Vão virar empreendedores? Eles são empreendedores agora? É tudo migué. Eu odeio liberal. Me perdoe, eu odeio liberal. Eu odeio esse papinho meritocrático, esse papinho de não, cada um por si, Deus contra todos. Isso é balela. E eu digo, eu não dou na pílula. Galera, eu tô aqui, eu sou um cara que estuda isso, eu uso muito inteligência artificial para conseguir, por exemplo, liderar equipes à distância, para otimizar o meu tempo, uso pra caramba. Agora, eu não perco de vista o que significa isso. Agora, tem uma pergunta em cima disso. Você falando aí que você usa, então a gente precisa ter a inteligência humana para usar a inteligência artificial. Sim. E aí você, como um cara desse meio, nós temos um primeiro passo que é o marco legal da internet. Certo. Você está vendo isso com bons olhos? Não, o Marco Civil, inclusive participei das discussões do Marco Civil na época do Núcleo de Cultura NCI, acho que era isso o nome. Eu fiz parte de um site, um coletivo, o CMI, Coletivo de Mídia Independente, nos anos 2000. Mídiaindependente.org. Exatamente. O blog era fortíssimo. Na época do Occupy Wall Street, aquelas revoltas lá, dos novos movimentos sociais. E aí, fiz parte do processo e foi importantíssimo. Por exemplo, hoje, você, quando compra o seu pacote pela Claro, sei lá, esses internet de bairro, você não paga a mais para usar vídeo. Isso é o Marco Civil da internet que garantia essa neutralidade da rede para você não ter que... Você paga pela internet e você usa tudo. Foi um avanço. Mas com relação à inteligência artificial, cara... Tá longe. Mas isso é um problema mundial? Tá vendo? Porque tem muito lobby, né? Veja, Twitter, você falou. É uma empresa sediada nos Estados Unidos que o cara achava ok não obedecer às leis do país. Do Brasil. Todas as empresas de tecnologia estão assim. Ela vai criar ela vai fazer do jeito dela. Quando existe um projeto de lei, o 9.300... Eu não vou lembrar. A lei da fake news. Lembra disso? Uhum. O Google pegou e patrocinou, mandou e-mail pra galera, patrocinou conteúdo dizendo que, olha, essa lei vai acabar com a internet, biribarará. Peraí. As big techs hoje são maiores que países. Eles se acham transnacionais. Entendeu? O nosso grande desafio, na verdade, são as corporações. Estamos avançando para, infelizmente, um futuro distópico onde quem vai ter mais poder de decidir sobre nossas vidas são as corporações do que os governos. Elas que vão digitar o aplicativo que a gente vai usar, como a gente vai entender o funcionamento. Já o fazem. É bem interessante, porque a história que a gente tá aqui com o celular, a gente tá aqui conversando, aí eu vou chego em casa, quando eu abro já tem informação daquilo que a gente tá vigiado 24 horas e mas essas empresas, vamos dizer assim... Só que a gente dá de bom grado. Deixa aberto, né? Em nome de um pedaço de conveniência. Aquele códigozinho que ninguém lê, né? Que é o ELA, alguma coisa assim, quando a gente concorda, né? A gente tá concordando e veja, se você não concordar, você não usa. Ou usa, ou dá ou desce. E aí, transparência. Por exemplo, alguém chega e começa a criar conteúdo dizendo que você é pedófilo. E aí? ChatGPT, inteligência artificial, existe um termo técnico chamado alucinação da IA. Ele alucina, ele pega e cria coisas, porque ele tem que te dar uma resposta. E aí eu tava assistindo um vídeo da BBC de Londres, onde o ChatGPT simplesmente alguém perguntou: me liste casos de pedofilia ou de estupro em tal lugar. E ele pegou e disse que um professor havia assediado uma moça assim, assim, assado. E ele se baseou em uma notícia que não existia. O professor existe de fato, mas o fato lugar não. O fato não. Então, assim... E aí? A gente precisa, então, hoje que os governantes, os legisladores entram de cabeça nisso, né? Porque senão esses caras vão mandar... Não vão. Não vão conseguir? Não, por exemplo, tem senadores sergipanos que se encontraram nos Estados Unidos com representantes dessas big techs e voltaram cheio de jabuti para colocar nos projetos de lei para, por exemplo, não responsabilizar.
complicado, né? Aí eu volto para a questão. A inteligência artificial, o debate sobre inteligência artificial é uma pauta que, ao lado da agenda climática, deveria parar o país. Ela vai ditar a sociedade, né? Devemos discutir isso. Devemos discutir principalmente, sabe o quê? Alfabetização digital. Alfabetização digital. As pessoas serem ensinadas a usar. utilizar. Exatamente. A identificar. A gente tem que ter um movimento para pressionar governantes, pressionar representantes a que as inteligências artificiais sejam obrigadas a colocar uma marca d'água de que aquele material foi feito com IA, por exemplo. A gente já criou tecnologias para isso, por exemplo, o spam. O spam, a tecnologia que foi criada, olha só. Para filtrar o que vai para minha caixa. Ué? Então tem que filtrar o que eu vou receber. A gente pode Ou seja, fazer isso. a gente precisa da responsabilidade legal do que é colocado lá dentro. E não estamos fazendo isso. E tem um cara, esqueci o nome dele agora. Ele fez uma carta, acho que tem uns 2 anos, chamaram ele de louco, de você está exagerando, etc. Ele disse que em pouco tempo alguém morreria por conta da IA. E aconteceu. Um cara se suicidou depois de conversar com o chatbot. No Canadá. Então, acho que foi no Canadá. E aí, veja, ele tem uma série de previsões que todas estão acontecendo e a galera tá ao largo, pô. A OpenAI, que hoje tá liderando o processo, né, criadora do ChatGPT, o cara já disse várias vezes que está na perspectiva de criar a IA das IAs, né? Um IA mãe que, por exemplo, você não tem que ter, eu tenho hoje uma inteligência artificial que cria imagens, eu tenho uma inteligência artificial que cria texto. Não, tem uma só. Só que eles já confessaram que não sabe como, por exemplo, o ChatGPT funciona, como ele chega naquele resultado. Não sabe o que acontece ali dentro. Eu tenho medo dessa tecnologia, tudo isso virar aquela Skytech. Como é? Skynet. Skynet. Você que é muito novo não vai pegar referência, mas... Falou uma coisa interessante agora. Muito novo. Pra gente já abrir para os nossos finalmente. O desafio da minha geração, os cinquentões, para essa tecnologia toda. Porque é muita coisa. E se a gente não tiver dentro dela, a gente tá isolado, né? Quem não for herdeiro, o aposentado. É difícil treinar esse pessoal. Quando você vê no seu público de palestra, aparece os cinquentões. Tem muito coroa. Geração Não, tem muito coroa que fica... Z, né? Geração Z. Tem muito coroa que fica... Não, Z é mais recente, pô. Vocês são boomers. Millennials. Eu sou millennials, vocês são boomers. Não, é uma galera que claramente tá assim, puta merda. Tô ferrado. E cansado. Entende? O cara tem uma empresa, sei lá, material de construção. Puta merda, tem que saber de IA. Rede social, de abrir conta no Instagram. Que é isso? Que merda. Aí eu chego, por exemplo, pro cara. O cara chegou pra mim lá em Concórdia, no evento, o HJ Conference. E ele falou assim: você trabalha com ele? Ele falou, ele é tipo um marido de aluguel. O cara faz tudo em casa. Eu não vou usar essa merda de tal. Aí eu falei assim: como é que hoje as pessoas te contratam? Como é que chegam até você? Manda no WhatsApp. Aí eu peguei e falei: o que você acha de a pessoa mandar uma mensagem, receber talzinho e já colocar numa agenda sua assim pra você? Não, ela já vai se adiantar e você não vai precisar. Aí ele vai ver se existe? Aí ele parou e fez assim: e dá? Aí eu mostrei. Nossa. Esse é um grande diferencial, inclusive, do meu trabalho quando eu faço as palestras. Eu apresento ferramentas de inteligência artificial validadas, que eu utilizo no meu dia a dia. Seguras. E que façam sentido. Como assim? Ajudam a pessoa, né? Ser produtivo é difícil. Existem métodos, existem fórmulas, etc. Na maioria das vezes depende muito de você quebrar grandes tarefas em tarefas menores. Tem processo, né? Primeira fase você é capturar, né? Toda hora você está tendo ideias. Então capture, depois categorize, não é isso? Uhum. E aí, primeiro você precisa ter um sistema para ser produtivo. Depois você vem com as ferramentas para te ajudar. Pode ser desde um aplicativo de tarefas até as inteligências artificiais. É onde eu entro. E eu digo, olha, para isso aqui você pode usar essa. Porque eu já testei com a minha equipe, testei comigo, funciona. Aí a galera fica, pô, massa. E no meio do caminho, de forma transversal, eu fico... galera, vai precarizar o trabalho. Isso aqui vai dar merda, tem que regulamentar. A pessoa fica empolgada. Total. Calma, gente, talvez não é assim. Na minha próxima palestra, um dos meus slides seja... pressione seu deputado a votar a favor da renda universal. Entende? As pessoas precisam ter uma renda.
E aí, meu Deus, Marcos, você tá sendo comunista? Porra, o Elon Musk defende isso. É óbvio, vai chegar um momento, veja, o capitalismo é um sistema que o fim dele é sempre uma crise. Ele tende à crise. Por quê? Toda vez que uma pessoa bota alguém no mundo, ela tá criando um consumidor e uma força de trabalho. Concorda? Sim. Se a força de trabalho não consegue consumir, crash. É o que tá acontecendo. O salário tá arrochando. Não sei se você viu, acabou de sair o CAD, está investigando 30 empresas gigantescas do país que se reuniam para trocar informação para os salários não aumentarem. Para manter Criar um o salário. padrão. Que trocavam ideias sobre os seus funcionários, sabiam cada coisa, para que, tipo, eu sou um trabalhador de uma empresa, me capacitei, porra, vou tentar uma vaga no outro, a vaga no outro não tem um salário melhor. Para manter o salário de propósito. Veja, um exército, isso é o que a gente chama de exército de reserva. O sistema precisa que o desemprego seja alto para os salários não aumentarem. É guerra de classe. Simples assim. Guerra de classe. Marcolino Joey. Outros podcasts que eu participo, tá tudo tendendo a isso. Vai subir o hino sociedade. Da Internacional. Eu tô ficando velho. Parabéns. Ficando maduro. Aí você vai ficando muito assim, cara, eu não vou ficar com esse papo. Eu podia aqui estar fazendo um personagem, você já entendeu? Você já tem uns fios, eu já tenho uma barba toda branca. Exato, tá começando a surgir e você deve saber isso. A gente vai ficando assim, cara, de saco cheio. Eu não preciso criar um personagem aqui pra nossa, que legal. Não, olha, galera, o sistema é uma merda. É isso aqui, acabou. E a gente vive nele, mas não precisamos durar a pílula. Sim, conheço coisas muito legais que podem te ajudar a como você falou, tem momentos que você falou, eu tento não usar, mas, cara, é uma mão na roda absurda. Por isso que você falou, eu tô tentando me conectar comigo mesmo de novo. Como assim? Voltar a ler livros. De fato, ter tempos de nada. Porque aí eu fico estupidamente criativo. Quando eu tô entediado. Menos doente desse mundo maluco. Também. Aí, por exemplo, outras coisas que vem à mente agora, você também deve ter passado por isso, né? Eu comecei a me preocupar mais com minha saúde, a fazer exercício. O velho aquele videozinho do Pedro Bial, filtro solar. Por exemplo. Por aí, né? Tipo isso. Década de 90, final da década a gente já falava isso e a gente nem prestou atenção. E hoje tá vendo, né? Quem escuta o Pedro Bial? Mas, sim, mas entende. Então eu tô de saco cheio. Mas eu acabei não respondendo o que você falou, só pra terminar. Cara, minha vida me levou a isso. Eu estou adorando viajar o país. É muito doido eu ir pra uma cidade tão distante, cara. Eu fui pra Concórdia, interior de Santa Catarina, para falar um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do sul do país, palestrar no evento principal, um cara sair daqui. Infelizmente, Sergipe às vezes é muito cruel com seus filhos, entende? E talvez pessoas de outros lugares pensem a mesma coisa sobre o seu lugar. E esse movimento de ir para fora me faz ter uma visão totalmente diferente da agonia das coisas, do lugar, entende? Ter a oportunidade de ver outras situações e lugares que eu achava que, nossa, sul do país a galera deve estar no hype. Marcolino, não. Todos os convidados que passam aqui não Sim. fogem das duas perguntas. Tá. Para não fugir do bem temperado, do tema bem temperado. Uma comida que te traz uma boa lembrança, uma boa sensação. Muqueca. Muqueca baiana. A muqueca baiana de um lugar específico. Porra. Antes de Itapuã. Ela lembra um momento, alguma coisa assim? Lembro. Porque eu vou muito a Salvador agora. E aí, nessa viagem específica, a gente foi a primeira vez que a gente fez assim, não vamos mais só nos pontos turísticos. Você foi numa coisa Amaralina. E a gente tava em Amaralina e a gente tava caminhando pela praia e aí numa curva, um bar, puta merda, nada. Você olhava assim, nada, não tinha nada instagramável, não era nada. A gente sentou pra comer uma moqueca, custou R$60. Pra você ter uma ideia, minha esposa pegou a farinha, pediu mais farinha pra comer só com o molho.
De tão delicioso. Eu lembro... Ó, Aquela coisa comecei a salivar. verdadeira. Bem feita, preço justo, praia ao fundo, eu, minha esposa, sabe? Eu acabei de lembrar do sabor. Preciso voltar a Maralina pra comer essa moqueca. E não como nada nesse mundo. Esse aqui não adianta, eu não como. Pô, aí você não pegou. Ninguém me convence a comer tal coisa. Ou você não. Você é o devorador, um avestruz. Puta merda, eu sou muito onívoro, cara. Eu sou um avestruz. O que eu não comeria... Ah, sim. Eu como, mas puta, não gosto. Acho estranho. Risoto. De qualquer tipo, cara. É uma coisa esquisita. Eu acho aquele arroz assim meio... Eu sempre comi arroz soltinho. Pronto, risoto. Só tem isso? Ok. Mas é a última coisa que eu escolhi. A última coisa que eu escolheria é risoto. De qualquer tipo. Meu amigo... Cara, que papo legal, velho. A gente ficar aqui... Vai fazer uns 10 episódios, Me segure. Se deixar, porque, assim, eu vou embora. Cara, um dos intuitos aqui do podcast que eu falei é falar dos sergipanos. Eu não sou um sergipano nascido, mas são 45 anos de Sergipe. Sim. Como a gente tem gente talentosa, gente boníssima de conhecer, de conversar, e a gente precisa mostrar esses sergipanos. Aí um cara como você... Obrigado. Leve, descontraído, inteligentíssimo e competente no que faz, cara. É incrível isso. Eu tenho uma listinha de pessoas pra te indicar. Ah, eu quero. Que com certeza são pessoas que mereciam mais espaço, mereciam conversar. Que deveriam estar valores, aqui. né? Por exemplo, Nilcinho. Nilcinho, ele é secretário de Cultura de Tobias Barreto e hoje está à frente da casa do Tobias Barreto. Tobias Barreto... Um político absurdo. Jurista, o cara à frente do Falava seu tempo. alemão, era uma coisa ele sabe fora... tudo, traga Nilcinho pra cá. Enfim, tem vários outros que eu poderia dizer. Joey, queria que você, no final, Tá. vou deixar pra você aqui, você deixar sua mensagem para as pessoas. O microfone é seu. Minha mensagem é o seguinte: eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo e é o meu mantra. Não perca a vida tentando ganhá-la. Não faça isso. No fim não vale a pena. Essa ideia de que você precisa sofrer o diabo para conquistar algo, não vá nessa perspectiva, entendeu? Viva a vida, ela é única. E se puder, leia Rubem Alves. Recado dado. Ó, gente, esse cara... Eu sou suspeito para falar que eu sou fã dele. Ó, só tenho que agradecer. Em agradecer, a gente tem que agradecer principalmente para começando a fomentar e ajudar a gente a ter um material com qualidade. A Casa da Música, nosso parceiro aqui, Alan, obrigado por sempre estar nos ajudando, é nosso patrocinador. Lógico, estamos abertos para outras pessoas acreditarem nesse projeto. Nos encontramos numa próxima entrevista. Não deixe de se inscrever no YouTube, seguir a gente no Instagram, fazer o comentário dessa incrível entrevista, desse bate-papo, dessa conversa. Eu não vou chamar de entrevista, porque conversar com esse cara não é entrevista. E deixar o like. É importante para que gere engajamento e esse material chegue para mais pessoas no mundo inteiro. Então, próxima entrevista, como eu sempre digo, um bate-papo muito bem temperado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço.